Eu sou Britney, tenho 32 anos, e minha filha Lily tem 8. Nossa reunião familiar anual deveria ter sido repleta de risos e alegria. Mas, em vez disso, vi os olhos da minha filha se encherem de lágrimas enquanto ela desdobrava sua camiseta personalizada com a inscrição a um erro. Meu pai riu friamente, dizendo: é melhor que ela ouça agora. Ninguém se opôs. A família apenas riu sem graça. Eu não gritei. Eu não fiz uma cena. O que eu fiz foi muito mais eficaz. Antes de continuar esta história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. E se ainda não fez isso, clique em curtir e inscreva-se para apoiar mais histórias de defesa das nossas crianças. Crescer na abastada família Westbrook não se parecia em nada com o conto de fadas que parecia visto de fora. Nossa ampla casa em Connecticut, com seus jardins bem cuidados e pisos de mármore, podia parecer perfeita, mas aquelas paredes continham uma frieza que nenhum aquecimento caro conseguia aquecer. Meu pai, Richard Westbrook, construiu seu império imobiliário do zero, um fato que ele nos lembrava diariamente. Seu sucesso nos negócios se traduziu em seu estilo parental, exigindo perfeição, aceitando nada menos que isso e encarando as emoções como fraquezas. Com 1,80 metros de altura e cabelos grisalhos que nunca saíam do lugar, ele comandava todos os cômodos com um punho de ferro e luva de cachemir. Sua aprovação era uma moeda mais valiosa do que os dólares em sua conta bancária e igualmente difícil de ganhar. Minha mãe, Eleanor, vinha de uma família rica, mas abriu mão de sua voz quando se casou com meu pai. Ela flutuou pela nossa infância como um lindo fantasma, presente, mas nunca verdadeiramente presente. Quando meu pai nos criticava, ela apertava nossas mãos debaixo da mesa de jantar, mas nunca o contradizia. Seu apoio passivo era ao mesmo tempo um conforto e uma decepção. Ela me ensinou o que acontece quando você silencia sua própria voz por muito tempo. Eventualmente, ela desaparece completamente. Meu irmão mais velho, James, era o filho de ouro, o primogênito que não errava. Ele espelhava meu pai em todos os sentidos, desde suas camisas sociais impecáveis até sua abordagem implacável aos jogos de tabuleiro em família. Aos 38, ele já era sócio júnior na empresa do meu pai, com uma esposa perfeita, 2 filhos perfeitos e a casa perfeita à beira do lago, a apenas 3 quilômetros dos nossos pais. Minha irmã Audrey, 2 anos mais velha que eu, com 34 anos, aprendeu cedo que se alinhar ao poder era o caminho de menor resistência. Ela se tornou a informante do meu pai, denunciando qualquer violação de regras para garantir sua posição como a boa filha. O marido dela vinha de outra família rica, uma fusão que meu pai aprovou mais do que comemorou. Seus 3 filhos estavam sendo moldados na mesma tradição de Westbrook, que priorizava a aparência em detrimento da autenticidade. E então havia eu, a terceira filha, a decepção, aquela que fazia perguntas demais e sentia sentimentos demais. Da minha decisão de estudar educação em vez de administração ao meu apartamento boêmio aos 20 e poucos anos, cada escolha que eu fazia parecia planejada para provocar a desaprovação do meu pai. Um professor? Que desperdício do seu potencial e do meu dinheiro, disse ele quando me formei. Pelo menos encontre uma escola particular que pague bem. Quando conheci David no meu último ano de faculdade, foi como encontrar água no deserto. Ele estudava engenharia, prático o suficiente para apaziguar minha família no papel, mas com uma cordialidade e genuinidade que eles não conseguiam entender. David vinha de uma família de classe média, onde abraços eram dados livremente e conquistas eram celebradas sem comparação. A primeira vez que visitei a casa dele para jantar, pensei que eles estivessem dando um show com todas aquelas risadas e carinho casual. Levei meses para perceber que era assim que famílias normais se comportavam. Seus pais são intensos, disse David depois de conhecê-los pela primeira vez. O eufemismo me fez rir até chorar. Quando decidimos nos casar, depois de 3 anos juntos, o presente de casamento do meu pai foi um acordo pré-nupcial e uma palestra sobre estatísticas de divórcio. Durante a recepção do nosso casamento, o brinde dele se concentrou mais em torcer para que David soubesse no que estava se metendo do que em celebrar o nosso amor. O verdadeiro ponto de ruptura veio quando contei à minha família que estava grávida da Lily. Não estávamos tentando, mas David e eu ficamos emocionados quando o teste de gravidez deu positivo. Minha família reagiu como se eu tivesse anunciado um diagnóstico terminal. Isso foi planejado? Perguntou minha mãe, com preocupação na voz. Bem, isso complica as coisas, disse meu pai, suspirando profundamente.
Acho que os parabéns são merecidos, embora vocês pudessem ter chegado em melhor momento. James brincou sobre se David sabia usar proteção corretamente, e Audrey perguntou se ainda conseguiríamos pagar a hipoteca. Nem um único parabéns sem uma ressalva. Apesar da reação deles, David e eu criamos nossa própria bolha de alegria. Pintamos o quarto do bebê de amarelo sol, montamos móveis juntos nos fins de semana e conversamos com minha barriga crescendo todas as noites. Quando Lily chegou, com o rosto vermelho e gritando com pulmões saudáveis, ela era perfeita em todos os sentidos. Ao longo dos 8 anos seguintes, tentei manter um relacionamento com minha família, principalmente pelo bem de Lily. Eu queria que ela tivesse avós e primos, que soubesse de onde ela vinha, mesmo que esse lugar não fosse perfeito. David apoiou minha decisão, mas observava com crescente preocupação cada reunião familiar, me deixando exausto e Lily confusa com a dinâmica sutil. Por que o vovô não pergunta sobre meus projetos de arte? Lily perguntou certa vez, após um jantar forçado de domingo, em que meu pai questionou exaustivamente os primos sobre suas atividades, mas mal a reconheceu. O vovô simplesmente demonstra interesse de forma diferente, menti, me odiando por inventar desculpas. As microagressões continuaram ano após ano. Presentes de Natal para Lily que eram visivelmente mais baratos do que os presentes dos primos. Minha mãe esquecendo de incluir a foto da Lily na escola no painel dos netos. Audrey agendando atividades para os primos quando sabia que não poderíamos comparecer e depois enviando fotos para o grupo de bate-papo da família. David observava tudo com raiva crescente. Eles são tão sutis que confrontá-los faz você parecer hipersensível, observou ele após um dia de ação de graças particularmente tenso. É quase impressionante como eles conseguem ferir sem deixar vestígios. Mesmo assim, persisti, acreditando que manter essas conexões familiares falhas era melhor do que não ter nenhuma. Só percebi o quanto estava errada naquela fatídica reunião familiar que mudou tudo. A reunião da família Westbrook era uma tradição tão rígida quanto os colarinhos engomados do meu pai. Todo mês de julho, nos reuníamos na propriedade do meu pai à beira do lago, no interior do estado de Nova York, uma ampla cabana de 6 quartos com cais privativo e garagem para barcos. Comparecer não era opcional, era uma ordem tácita. Perder a reunião sem uma hospitalização ou funeral como desculpa desencadearia meses de comentários passivo-agressivos e telefonemas preocupados sobre suas prioridades. À medida que junho se transformava em julho deste ano, minha ansiedade começou a aumentar como o calor do verão. Comecei a ter os pesadelos de sempre, aparecer mal vestida, esquecer uma piada interna importante da família ou ser colocada à mesa das crianças, apesar de já ter mais de 30 anos. Não precisamos ir, David me lembrou gentilmente enquanto eu limpava a nossa cozinha, já impecável, à meia-noite, 2 semanas antes do evento. Sua família não tem o monopólio da diversão de verão. Poderíamos levar a Lily para Disney. A tentação era forte, mas meu condicionamento também. É importante para Lily conhecer a família extensa, repeti, a justificativa soando vazia até para os meus ouvidos. Mas é mesmo, insistiu David. Toda vez que a visitamos, vejo você encolher e a Lily ficar confusa. O que exatamente estamos ensinando a ela nos submetendo a isso todos os anos? Era uma pergunta justa, para a qual eu não tinha uma boa resposta. Mesmo assim, arrumei as malas e me preparei para a viagem de 5 horas, agarrada à esperança desesperada de que este ano pudesse ser diferente. Então, 3 dias antes da partida, David recebeu uma ligação de emergência de sua empresa de engenharia. Um projeto crítico em Seattle precisava de atenção imediata, obrigando-o a voar naquela mesma noite. Sinto muito, disse-lhe apressadamente, pegando seu laptop de trabalho. Tentei me esquivar, mas este cliente é muito importante. Posso ligar para seus pais e explicar? Está tudo bem, interrompi, ignorando a sensação de aperto no estômago. Lily e eu nos viramos. São só 4 dias. David parou de arrumar as malas e segurou minhas mãos. Me prometa uma coisa, disse ele, com um olhar sério. Se ficar demais, você vai embora. Não precisa aguentar tudo o que eles fazem só porque são da família. Prometi, sem saber o quão proféticas seriam suas palavras. Lily ficou decepcionada com a ausência de David, mas ainda se empolgou de alegria enquanto arrumávamos as coisas no carro. Aos 8 anos, ela tinha idade suficiente para se lembrar das partes divertidas dos reencontros passados, nadar no lago, assar marshmallows, brincar com os primos, mas era jovem demais para compreender totalmente a tensão latente.
O vovô vai nos levar para pescar de novo? Ela perguntou enquanto entrávamos na rodovia. E a tia Marta vai fazer aquelas panquecas especiais? Talvez, respondi sem me comprometer. Marta era irmã do meu pai, a única pessoa que ocasionalmente conseguia enfrentá-lo, embora tivesse seu próprio estilo de lealdade familiar, que muitas vezes se traduzia em impor, em vez de questionar, tradições. Chegamos à casa do lago pouco depois do meio-dia de sexta-feira. A entrada de Cascalho já estava repleta de SUVs de luxo e carros esportivos, sinais de que o resto da família havia chegado mais cedo, provavelmente para trocar ideias antes de chegarmos. James nos recebeu na varanda, com um uísque na mão, apesar da hora tão cedo. A filha pródiga está de volta, anunciou ele, me dando um abraço firme. Cadê o David? Não conseguiu vir ou não conseguiu nos encarar? A risada dele sugeria que ele estava brincando, mas seus olhos não. Emergência de trabalho, respondi simplesmente, ajudando Lily com a mochila. Minha mãe saiu de casa, o vestido de linho impecável, apesar do calor do verão. Britney, querida, você conseguiu, disse ela, beijando-me no ar perto da bochecha. Ela se virou para Lily com um sorriso que quase lhe chegava aos olhos. E olha como você está ficando grande, Lilian. É só Lily, vovó, corrigiu minha filha educadamente. Ela vinha fazendo a mesma correção há anos. Esse apelido diminui o nome adorável que seus pais lhe deram, respondeu minha mãe com um sorriso experiente. Entre, está todo mundo esperando. As horas seguintes foram um desfile de elogios indiretos e comparações veladas. Os filhos de James, Jackson e Emma, foram imediatamente homenageados com suas conquistas recentes. Jackson, de 12 anos, havia vencido uma competição regional de matemática. Emma, de 10 anos, havia sido aceita em um programa de balé de verão de elite em Nova York. Os filhos de Audrey não ficaram muito atrás nas Olimpíadas de realização. Harper, de 9 anos, já era fluente em francês e mandarim graças ao seu caro professor de idiomas. Os gêmeos, Sophie e William, embora tivessem apenas 6 anos, aparentemente liam no nível da 4ª série. Quando os holofotes se voltaram relutantemente para Lily, minha mãe perguntou, e quais atividades você vai fazer neste verão, Lilian? Estou fazendo aulas de natação e um acampamento de artes, respondeu Lily, entusiasmada. Meu professor de artes disse que eu tenho um ótimo olho para cores. Que legal, interrompeu minha irmã Audrey com um sorriso experiente. É importante ter hobbies. Harper foi convidada para um programa de artes para superdotados, mas tivemos que recusar por causa dos compromissos dela com o violino. Observei o sorriso de Lily vacilar ligeiramente e apertei sua mão por baixo da mesa. O padrão era tão familiar que era quase reconfortante em sua previsibilidade. Perguntas feitas não para expressar interesse genuíno, mas para criar aberturas para comparações. O jantar naquela primeira noite foi um evento tenso no pátio dos fundos com vista para o lago. Meu pai comandava a mesa à cabeceira, dando opiniões sobre tudo, desde política até o ponto ideal do bife, como se fossem proclamações divinas. Percebi como todos ajustavam suas opiniões expressas para se alinharem às dele, uma dança da qual eu havia parado de participar anos atrás. Então, Britney, meu pai finalmente me cumprimentou no meio da refeição, ainda está naquela escolinha? Em que série mesmo? 3ª série, respondi. E sim, ainda estou adorando. Ele balançou a cabeça levemente. Que desperdício! Com a sua educação, você poderia estar administrando contas com dinheiro de verdade em vez de administrar crianças por centavos. Antes que eu pudesse responder, tia Marta interrompeu com novidades sobre as camisetas da reunião, uma tradição que ela havia iniciado 15 anos atrás. Todos os anos, ela desenhava camisetas personalizadas para a foto de família, geralmente com um design sem graça de a reunião da família Westbrook. Este ano, fiz algo especial, anunciou ela com entusiasmo incomum. Camisetas personalizadas para cada um dos netos. É uma surpresa para a foto de amanhã à beira do lago. As crianças se animaram com a notícia, até mesmo Lily, que se virou para mim com olhos entusiasmados. Minha camisa especial. Sorri de volta, grata pelo que pareceu um raro momento de inclusão. Se eu soubesse o que estava por vir. À medida que o céu escurecia e os vagalumes começavam a pontilhar o quintal, Lily se cansava do longo dia. Pedi licença mais cedo, alegando a viagem e prometendo que estaríamos descansados para as atividades do dia seguinte.
Enquanto colocava Lily na cama, no quarto de hóspedes que nos foi designado, senti uma paz momentânea ao observar seu sorriso sonolento. Que bom que viemos, mãe, murmurou ela enquanto adormecia. Todos parecem simpáticos hoje. Beijei sua testa, desejando poder preservar sua perspectiva inocente para sempre. No corredor, ouvi James e meu pai conversando em voz baixa. Você viu o que a Britney está vestindo? Target, eu acho, James riu. Bem, salário de professor, respondeu meu pai. Pelo menos o David parece sustentar o suficiente, embora ele não tenha se dado ao trabalho de aparecer este ano. Afastei-me silenciosamente, suas vozes sumindo à medida que eu descia as escadas. Na varanda dos fundos, encontrei a tia Marta arrumando camisetas em caixas, cada uma etiquetada com o nome de um neto. Precisa de ajuda? Ofereci, curiosa sobre as camisetas que deixavam Lily tão animada. Tudo pronto, disse ela, fechando rapidamente a caixa em que estava trabalhando. É uma surpresa, lembra, até para os pais. Algo em seu tom de voz me alertou, mas ignorei, atribuindo-o à minha ansiedade generalizada em relação a reuniões familiares. Quão ruim uma camiseta poderia ser? Eu teria minha resposta em poucas horas. O sábado amanheceu claro e brilhante, com um tempo perfeito para a foto anual de família que meu pai insistia em tirar precisamente às 10 horas, quando a iluminação do lago estava ótima. Depois do café da manhã, tia Marta bateu palmas para reunir todos na sala, sua animação palpável enquanto estava ao lado de uma mesa com pacotes cuidadosamente embrulhados. Juntem-se todos. É hora da surpresa especial, anunciou ela, radiante de satisfação. Este ano, em vez das habituais camisas combinando, criei algo personalizado para cada um dos netos, celebrando seu lugar especial na família Westbrook. As crianças formaram um semicírculo entusiasmado ao redor da mesa, com os pais em pé atrás, com xícaras de café e sorrisos indulgentes. Marta fez questão de selecionar cada pacote, chamando as crianças uma a uma. Jackson foi o primeiro a abrir o pacote, rasgando-o e revelando uma camiseta azul com o líder estampado na frente em letras garrafais. Ele estufou o peito, orgulhoso, enquanto James lhe dava um tapinha no ombro. Porque você é o neto mais velho e já demonstra um grande potencial de liderança, explicou Marta desnecessariamente. Emma foi a próxima, com sua camiseta dizendo a artista em uma letra elegante sobre um fundo rosa claro. Para nossa linda bailarina, Marta arrulhou. O pacote de Harper revelou uma camiseta roxa com a inscrição A Gênia, o que fez Audrey praticamente brilhar de orgulho. As gêmeas receberam camisetas combinando com a inscrição A Dupla Dinâmica em letras divertidas. A cada revelação, os adultos murmuravam aprovação e as crianças se enfeitavam. Senti uma inquietação crescente à medida que a vez de Lily se aproximava, notando como o sorriso de Marta se estreitava ligeiramente quando ela pegava o último pacote. E, finalmente, para Lilian, disse ela, entregando o pacote embrulhado à minha filha. Lily aceitou com as duas mãos, o rosto iluminado de expectativa. Ela desembrulhou cuidadosamente o papel de seda, sempre metódica, e tirou uma camiseta cinza lisa. Ao desdobrá-la, seu sorriso congelou, a confusão nublou seus olhos. Lá, em letras pretas e rígidas no peito, estavam as palavras: o erro. De repente, a sala ficou terrivelmente silenciosa. Lily olhou para mim, com uma expressão que misturava confusão e mágoa. Enquanto Lily dormia, comecei a planejar. Não dormi naquela noite. Conforme a respiração de Lily se aprofundava no ritmo do sono, cuidadosamente me afastei dela e fui para o assento junto à janela com vista para o lago escuro. A casa havia ficado em silêncio horas antes, todos se recolhendo aos seus quartos após uma noite de jogos de tabuleiro, onde os adultos fingiam que nada de desconfortável havia acontecido e as crianças permaneciam alheias à agitação. Na escuridão silenciosa, minha mente trabalhava com uma clareza que eu raramente havia experimentado antes. Não se tratava apenas de uma camiseta dolorosa. Tratava-se de 8 anos de exclusão sutil, 32 anos de amor condicional e gerações de dinâmicas familiares tóxicas disfarçadas de tradição e altos padrões. A camiseta era apenas o sintoma visível de uma doença muito mais profunda. Ao amanhecer, eu havia traçado um plano, não fruto de uma raiva intensa, mas de uma compreensão fria e precisa de como minha família operava e do que eles realmente valorizavam: reputação, conexões, status. Eu conhecia seus pontos de pressão melhor do que ninguém, tendo passado a vida inteira me virando em torno deles. Quando Lily acordou,
eu já tinha tomado banho e feito as malas. Sentei-me ao lado dela na cama e falei gentilmente, mas com firmeza: querida, vamos para casa cedo hoje. Seus olhos se arregalaram com uma mistura de surpresa e alívio. Sério? E o churrasco e o passeio de barco? Acho que precisamos de um tempo especial com a mamãe Lily depois de ontem, expliquei cuidadosamente, avaliando sua reação. Tudo bem para você? Ela assentiu rapidamente, já pegando seu coelho de pelúcia. Podemos parar para tomar um sorvete no caminho para casa? Com certeza. Lá embaixo, a família estava se reunindo para o café da manhã no pátio. Coloquei nossas malas perto da porta da frente e me juntei a eles com Lily, ambos vestidos com nossas próprias roupas, em vez do traje de reunião. O que é isso? Perguntou meu pai, notando nossas roupas de viagem. Onde está sua camisa de reunião, Lilian? Lily e eu vamos para casa mais cedo, anunciei calmamente, servindo uma pequena porção de ovos mexidos no prato de Lily. Aconteceu um imprevisto. O que poderia ser tão importante para você perder o último dia? Perguntou minha mãe, com a voz carregada de decepção. Temos o passeio de barco planejado e o jantar especial da Marta. Preparação para o trabalho, respondi vagamente. Começamos o ano letivo em julho. James zombou. Parece que alguém não aguenta a brincadeira. Sorri placidamente, sentindo uma estranha força na minha calma. De jeito nenhum. Nos divertimos muito, mas o dever nos chama. Meu pai me encarou com seu olhar severo, aquele que me intimidara durante toda a infância. Britney, você está sendo ridícula. A camisa era uma brincadeira de família inofensiva. Lilian não se importou, não é, querida? Todos os olhares se voltaram para Lily, colocando-a em uma situação que fez meu sangue ferver. Mas antes que eu pudesse intervir, minha filha endireitou os ombros. Meu nome é Lily, disse ela em voz baixa, mas clara. E eu não achei graça. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. A expressão do meu pai se tornou sombria, mas antes que ele pudesse responder, eu me levantei. Já estamos indo. Obrigada por nos receber, como sempre. Tia Marta correu até aqui, com o rosto uma máscara de inocência ferida. Ah, não vá embora assim. Foi só uma brincadeira. Sem intenção de machucar. Mantenho contato, respondi sem me comprometer, guiando Lily em direção à porta. Vários familiares se despediram sem entusiasmo, claramente desconfortáveis, mas não o suficiente para realmente se desculparem. Quando chegamos ao carro, minha mãe correu atrás de nós. Britney, por favor, disse ela, olhando para casa. Seu pai vai ficar muito chateado se você for embora assim. Tenho certeza de que ele vai conseguir, respondi, ajudando Lily a se sentar. Conversamos em breve, mãe. Ela hesitou, depois baixou a voz. A camisa foi ideia da Marta, não minha. Eu disse a ela que poderia ser de mau gosto. Mas você não a impediu, apontei. E você não disse nada quando Lily abriu. Ela não teve resposta para isso. Dei-lhe um abraço rápido, do tipo que ela preferia, breve e sem muita emoção, e sentei-me ao volante. Enquanto arrancamos, Lily acenou para minha mãe, que estava parada, desolada, na entrada de Cascalho. Pelo retrovisor, observei a casa do lago se afastar, um peso a mais a cada metro de distância que nos separava do legado da família Westbrook. Você está bravo com a vovó e o vovô? Perguntou Lily depois de uns 20 minutos dirigindo. Estou decepcionada com o comportamento deles, respondi honestamente. Quando alguém machuca alguém que amamos, não tem problema ficar chateado. Será que algum dia voltaremos? Pensei cuidadosamente. A menos que algumas coisas mudem. Durante o resto da viagem, conversamos sobre tudo, menos sobre o reencontro, a prova de natação que ela estava prestes a fazer, o livro que ela estava lendo, que tipo de sorvete tomaríamos. Deixei que ela escolhesse a música e cantamos junto músicas pop a plenos pulmões, com o som das nossas risadas dissipando gradualmente a tensão das últimas 24 horas. David estava nos esperando quando chegamos em casa, depois de pegarmos um voo cedo de volta de Seattle. Sua expressão se fechou enquanto eu explicava o que tinha acontecido, com Lily ocupada com um picolé no quintal. Vou ligar para o seu pai agora mesmo, disse ele, pegando o celular, com uma raiva justificada brilhando em seus olhos. Coloquei minha mão sobre a dele. Não, Brit.
Eles humilharam nossa filha. Eles a rotularam como um erro na frente de todo mundo. Eu sei, eu disse calmamente. E gritar com eles não vai adiantar nada, exceto dar a eles a oportunidade de nos desvalorizar como exagerados. Minha família não reage a confrontos diretos. Na verdade, eles prosperam com isso. Isso confirma a crença deles de que somos os instáveis. David passou a mão pelos cabelos, frustrado. Então, vamos deixar isso para lá? Deixar que eles pensem que não tem problema tratar a Lily desse jeito? De jeito nenhum, respondi, com um pequeno sorriso nos lábios. Tenho uma abordagem diferente em mente, uma que realmente os faça entender. Nos dias seguintes, coloquei meu plano em ação. Primeiro, documentei tudo, criando um relato detalhado do incidente da camiseta, juntamente com outros exemplos de como minha família havia sutilmente excluído Lily ao longo dos anos. Escrevi tudo com base em fatos, sem linguagem emocional, tornando impossível descartá-lo como mera sensibilidade. Então, comecei a fazer ligações estratégicas para pessoas do círculo social e profissional dos meus pais. Não liguei para todos, apenas para pessoas-chave cujas opiniões eram mais importantes para minha família. O sócio mais antigo do meu pai, Thomas Harrington, que tinha 3 netos adotivos e era um grande doador para instituições de caridade infantis. A presidente do conselho do hospital onde minha mãe era voluntária, que frequentemente falava sobre sua própria infância difícil. O pastor da igreja deles, que aconselhou inúmeras famílias e enfatizou a gentileza em seus sermões. Para cada um, contei a história de forma simples e factual, incluindo uma foto da camisa que David insistira em levar para a documentação antes de jogá-la fora. Não pedi que fizessem nada específico. Não precisei. As reações deles me disseram tudo o que eu precisava saber. Isso aconteceu na sua família? Perguntou Thomas, com a voz carregada de decepção. Com uma criança. Estou sem palavras, disse a presidente. Rotular uma criança dessa forma. Eu nunca esperaria isso de Eleanor e Richard. O pastor foi talvez o mais afetado. Isso vai contra tudo o que ensinamos sobre família e amor, disse-lhe calmamente. Sinto que preciso abordar isso, Britney, embora não especificamente. Você se sentiria confortável com isso? Confio no seu julgamento, respondi. Também entrei em contato com a orientadora escolar da escola particular que os filhos de James e Audrey frequentavam, expressando preocupação com os comportamentos de bullying que eu havia testemunhado e como eles poderiam estar afetando o desenvolvimento da empatia dos primos. As crianças costumam imitar o que veem em casa, expliquei. E estou preocupada com a normalização dos valores em nossa família extensa. Por fim, escrevi um e-mail ponderado para vários familiares que não estavam presentes na reunião, primos distantes, o irmão mais novo do meu pai, que sempre foi a ovelha negra, compartilhando o que havia acontecido e expressando minha tristeza por ter que nos distanciar de futuras reuniões, a menos que mudanças significativas ocorressem. A resposta foi imediata e avassaladora. Expressões de choque, apoio e preocupação inundaram a multidão. Vários parentes compartilharam suas próprias histórias de se sentirem marginalizados pelos padrões da família Westbrook. Meu tio me ligou diretamente, com a voz carregada de emoção. Eu sempre soube que o Richard podia ser duro, mas fazer isso com uma criança? Desculpe, Britney. Você está fazendo a coisa certa ao se manifestar, David observou minha abordagem metódica com crescente apreciação. Você não está queimando pontes, observou ele certa noite. Você está construindo novas pontes enquanto deixa as tóxicas ruírem sob seu próprio peso. Exatamente, respondi, terminando um e-mail para a irmã da minha mãe, que morava no exterior. Minha família valoriza a aparência acima de tudo. Eles podem ignorar meus sentimentos, mas não podem ignorar o julgamento coletivo de todo o seu círculo social. A parte final da minha resposta foi talvez a mais importante: focar na cura de Lily. Inscrevemo-la num grupo de terapia infantil para desenvolver a autoestima. Criamos novas tradições familiares para substituir o reencontro, nossas próprias camisetas especiais com palavras como a criativa, gentil e amada, que Lily ajudou a criar. Agendamos um tempo extra com os pais de David, que sempre demonstraram a Lily nada além de amor e aceitação genuínos. Uma semana após nossa partida abrupta da casa do lago, recebemos a primeira ligação. A voz do meu pai do outro lado da linha estava tensa, com uma raiva contida.
O que exatamente você pensa que está fazendo, Britney? Olá para você também, pai, respondi calmamente, entrando na varanda dos fundos para tirar a ligação dos ouvidos de Lily. O ar da noite estava quente, e os vagalumes começavam sua dança noturna em nosso pequeno jardim. Em que posso ajudar? Você sabe muito bem o que, ele retrucou, com o esmalte de sempre estalando. Thomas Harrington acabou de desistir do Acordo de Desenvolvimento de Riverside. 30 anos de parceria comercial terminaram por causa do que ele chamou de desacordo fundamental sobre valores. O que você disse a ele? Acomodei-me no balanço da varanda, surpreendentemente à vontade. A verdade, pai. Só a verdade sobre aquela camiseta ridícula. Pelo amor de Deus, era uma piada. Um assunto de família que você não tinha nada que discutir com meus colegas. Uma piada, repeti. É isso que você chama de rotular publicamente sua neta de 8 anos de erro? Você está exagerando completamente, ele vociferou. Lily parecia bem na reunião. O nome dela é Lily, corrigiu, e ela chorou até dormir naquela noite, perguntando-se se sua existência era um erro. Isso lhe parece normal? Houve um momento de silêncio. Isso é um absurdo. Você pode ter me custado milhões com seus sentimentos feridos. O que mais você fez? Com quem mais você conversou? Eu simplesmente compartilhei nossa experiência com pessoas que perguntaram por que saímos mais cedo, eu disse, a meia-verdade saindo facilmente da minha boca. Parece que muitas pessoas têm sentimentos fortes sobre adultos intimidando crianças, especialmente membros da família. Bullying. Ele praticamente cuspiu a palavra. Esta família te deu tudo: escolas particulares, mensalidade universitária, contatos. E amor condicional, interrompi. Não se esqueça dessa parte do pacote. A conversa tomou outro rumo a partir daí, com meu pai alternando entre ameaças sobre minha herança, com as quais eu jamais contará, e acusações de traição. Permaneci calmo o tempo todo, recusando-me a levantar a voz ou me envolver em suas tentativas de desviar a conversa do assunto principal, o tratamento que davam a Lily. Você já deixou claro o seu ponto, disse ele finalmente, com um tom gélido. Agora pare com essa bobagem antes que cause danos irreparáveis à reputação desta família. É aí que você se engana, pai, eu disse suavemente. Não estou tentando provar um ponto. Estou estabelecendo um limite. Há uma diferença. Encerrei a ligação me sentindo estranhamente leve, como se tivesse me livrado de um fardo que carreguei a vida inteira. David me encontrou ainda sentada no balanço da varanda, olhando para as estrelas que surgiam. Seu pai? Ele chutou, sentado ao meu lado. O primeiro dominó, confirmei, encostando-me em seu ombro. Nos dias seguintes, as peças do dominó continuaram a cair. Marta ligou em seguida, com a voz estridente de indignação. A orientadora escolar quer uma reunião comigo sobre a linguagem preocupante de William e Sofia com os colegas, ela se irritou. Eles estão dizendo que eu incentivo o bullying. Eu? A responsável pela arrecadação de fundos da Associação de Pais e Mestres. Que perturbador para você, respondi, neutra. Isso é obra sua, não é? Acusou ela. Você transformou uma piada familiar inofensiva em algum tipo de questão de bem-estar infantil. Eu simplesmente expressei preocupação com os valores que estão sendo ensinados em nossa família, expliquei. Se os profissionais consideram isso preocupante o suficiente para intervir, talvez valha a pena refletir sobre isso. O telefonema de Audrey veio logo após o de Marta, e seu tom de superioridade habitual foi substituído por uma angústia genuína. Harper chegou em casa chorando hoje, disse ela sem rodeios. Algum pai deve ter contado à filha o que aconteceu na reunião. Agora ela está perguntando se achamos que ela é melhor que as primas e por que seríamos maus com a Lily. Senti uma pontada de compaixão por Harper, que, afinal, era apenas uma criança. Sinto muito que ela esteja chateada, disse eu, com sinceridade. É difícil quando as crianças percebem que seus pais não são perfeitos. É disso que se trata? Perguntou Audrey, com uma rara vulnerabilidade na voz. Nos punindo por não sermos pais perfeitos? Não, respondi gentilmente. É para garantir que minha filha não cresça achando que vale menos que as primas. É para quebrar ciclos, Audrey. Houve uma longa pausa. A mamãe está uma bagunça, sabia? Disse ela.
A fundação do hospital está reconsiderando a posição dela no comitê de arrecadação de fundos. Aparentemente, vários doadores expressaram preocupações com ela. Como era mesmo que chamavam isso? Alinhamento de valores familiares. Eu não sabia disso, mas não fiquei surpresa. Que pena. Britney, disse ela, com a voz estranhamente baixa, o que você quer de nós? Um pedido público de desculpas. Dinheiro para a terapia da Lily? Só me diga o que vai fazer isso parar. A pergunta revelou muito sobre como minha família funcionava. Tudo era uma transação, um problema a ser resolvido com o pagamento certo. Eles ainda não entendiam que algumas coisas não podiam ser resolvidas com dinheiro ou gestos públicos. Não quero nada de você, Audrey, respondi com sinceridade. Só quero que você entenda porque o que aconteceu foi errado e que se certifique de que nunca mais aconteça. Não apenas com Lily, mas com qualquer criança da nossa família. 2 semanas após o reencontro, a situação chegou a um ponto crítico. Uma foto de família do evento, incluindo Lily com aquela camiseta horrível, vazou de alguma forma online. Eu não a compartilhei além das minhas conversas privadas e cuidadosas, mas alguém o fez. A imagem circulou brevemente nas redes sociais locais antes de ser removida, mas o estrago já estava feito. Minha mãe ligou chorando. Como você pôde fazer isso com a gente? Seu pai mal consegue dar as caras na balada. Os Hendersons nos desconvidaram do baile anual deles. Eu não postei essa foto, mãe, eu disse, com sinceridade. Mas você começou tudo isso, ela insistiu. Nós somos sua família, Britney. Famílias mantêm assuntos particulares em segredo. Famílias também protegem seus filhos, retruquei. Todos eles, não apenas aqueles que atendem a certas expectativas. Nós sempre amamos a Lily, protestou ela, fraca. Você a tolerou, corrigi. Há uma diferença, e ela merece algo melhor. O que podemos fazer? Perguntou ela após uma longa pausa, para consertar isso. Foi a primeira pergunta genuína que qualquer um deles fez, o primeiro indício de que talvez estivessem dispostos a considerar uma mudança real em vez de apenas controlar os danos. Aproveitei a oportunidade. Comece pensando seriamente em como você tratou a Lily todos esses anos, eu disse. Os presentes menores, os convites esquecidos, a falta de interesse nas atividades dela. Depois pense no porquê. Ela é uma criança, mãe. Uma garotinha que não fez nada de errado, exceto ter nascido de pais que não seguiram o roteiro de vida dos Westbrook. O silêncio da minha mãe me disse que ela estava realmente ouvindo, talvez pela primeira vez. Se você quer um relacionamento conosco daqui para frente, precisa haver mudanças, continuei. Mudanças de verdade, não apenas desculpas públicas ou gestos grandiosos. Eu falo com o seu pai, disse ela, hesitante. Faça isso você, respondi, sem prender a respiração. O confronto final aconteceu 3 semanas após a reunião. Meu pai ligou novamente, desta vez com James também na linha, uma jogada de poder para me intimidar com sua abordagem empresarial unida. Isso já foi longe demais, meu pai começou sem preâmbulos. A fundação perdeu 3 grandes doadores. A esposa de James está falando em tirar espaço da família. Até a posição do seu irmão na empresa está sendo afetada por essa situação. Parece difícil, reconheci, mantendo o tom neutro. Estamos preparados para oferecer um pedido oficial de desculpas, James interrompeu. Depois que desliguei, David me encontrou na cozinha, olhando para o nosso modesto quintal, onde Lily brincava com os amigos da vizinhança, sua risada ecoando pela janela aberta. Como foi? Perguntou ele, me abraçando por trás. Mais ou menos como eu esperava, suspirei, recostando-me nele. Eles ofereceram dinheiro e desculpas formais, mas nenhuma compreensão real. Você está bem com a situação atual? Observei Lily mostrando às amigas como fazer correntes de margaridas, com o rosto iluminado de confiança e alegria. Mais do que bem, respondi. Pela primeira vez, sinto que somos realmente livres. As semanas que se seguiram ao confronto com meu pai e James trouxeram uma sensação inesperada de paz. Era como se uma tempestade tivesse passado, deixando para trás céus limpos e ar fresco, sem a constante ansiedade de agradar minha família ou corresponder aos seus padrões. Me vi mais presente, mais paciente e mais alegre no meu dia a dia. David percebeu a mudança imediatamente.
Você ri mais agora, observou ele certa noite, enquanto preparávamos o jantar juntos. Mais profundo, de alguma forma, como se viesse de um lugar que antes estava bloqueado. Ele tinha razão. O riso vinha com mais facilidade, assim como as lágrimas, quando necessário, ambas fluindo livremente sem a regulação cuidadosa que me ensinaram desde a infância. Pela primeira vez na minha vida, não precisei monitorar constantemente minhas emoções para garantir que permanecessem dentro dos parâmetros aceitáveis de Westbrook. Nosso foco principal passou a ser ajudar Lily a processar o que havia acontecido e reconstruir sua autoestima. Encontramos uma terapeuta infantil maravilhosa, a doutora Samantha Green, especializada em dinâmica familiar e que utilizava a arteterapia para ajudar crianças a expressar sentimentos para os quais talvez ainda não tivessem palavras. A boa notícia, disse-nos o Dr. Green após várias sessões, é que Lily é notavelmente resiliente. Ela ficou magoada com o que aconteceu, com certeza, mas também é jovem o suficiente para que a experiência não tenha se tornado decisiva para ela. O que podemos fazer para ajudá-la a seguir em frente? Perguntei, apertando a mão de David. Continue fazendo o que está fazendo, aconselhou ela. Crie um ambiente doméstico onde ela se sinta incondicionalmente valorizada. E, talvez o mais importante, seja um exemplo de limites saudáveis e respeito próprio em seus próprios relacionamentos. As crianças aprendem mais com o que fazemos do que com o que dizemos. Seguindo o conselho dela a sério, David e eu começamos a construir intencionalmente novas tradições familiares para substituir as tóxicas que havíamos deixado para trás. Em vez das reuniões formais em Westbrook, organizamos churrascos casuais no quintal com amigos que realmente se importavam conosco. Criamos uma nova tradição de verão, acampamentos, onde os celulares eram guardados e as aventuras eram a prioridade. Os pais de David, Margaret e Robert, deram um passo à frente, aumentando suas visitas de 2 vezes por ano para fins de semana mensais. Ao contrário dos meus pais, eles sempre foram avós afetuosos e afetuosos, que se deleitavam com a personalidade única de Lily, em vez de medi-la com base em padrões externos. Há anos que queríamos nos visitar com mais frequência, confessou Margaret durante uma de suas estadias. Mas sempre sentimos que estávamos invadindo seu tempo com os Vestroas. Você jamais poderia se intrometer, assegurei a ela, observando Robert ensinar Lily a esculpir um pequeno animal de madeira na varanda dos fundos. Vocês são os avós que toda criança merece. Nosso círculo também se expandiu para além das relações de sangue. Nos conectamos mais profundamente com outras famílias da escola de Lily, formando amizades baseadas em compatibilidade genuína, em vez de obrigação social. Minha colega Jasmine e seu marido Carlos se tornaram amigos particularmente próximos, e seus filhos tinham idade e temperamento próximos aos de Lily. Nossos jantares de domingo juntos se tornavam um ponto alto de cada semana, repletos de risadas descontraídas e conversas que variavam de profundamente filosóficas a deliciosamente bobas. É assim que uma família deve ser, comentou David após uma dessas noites, enquanto lavávamos pratos lado a lado, escolhida, querida, confortável. À medida que construíamos essas novas conexões, também me senti atraído a ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Criei um pequeno grupo de apoio para pessoas que passavam por relacionamentos familiares difíceis, organizando reuniões mensais em nossa sala de estar, onde histórias eram compartilhadas enquanto tomávamos café e acenos de compreensão. Esses estranhos rapidamente se tornaram uma espécie de família escolhida, unidos por experiências comuns e pela jornada compartilhada rumo a relacionamentos mais saudáveis. Durante todo esse tempo, mantivemos silêncio absoluto com os Vestroos, sem ligações, sem mensagens, sem interações nas redes sociais. Não foi um silêncio raivoso, apenas necessário, um espaço para cura e recalibração. Eu não odiava minha família de origem. Simplesmente reconheci que a dinâmica estava quebrada demais para um contato casual. 6 meses após o incidente da camiseta, em uma tarde fria de outubro, um nome inesperado apareceu na tela do meu celular, Audrey. Hesitei antes de atender, saindo para a varanda da frente em busca de privacidade. Olá, Britney, sua voz soou diferente, menos polida, mais humana. Eu não tinha certeza se você atenderia. Sinceramente, eu também não tinha certeza, admiti. Houve uma pausa. Então, tenho consultado alguém, um terapeuta, quero dizer. De todas as coisas que eu esperava que ela dissesse, isso não estava na lista. Ah, depois de tudo o que aconteceu,
a Harper continuou fazendo perguntas que eu não conseguia responder sobre por que tratávamos a Lily de forma diferente, porque o vovô vivia comparando as duas, porque achávamos que estava tudo bem. Sua voz falhou um pouco. Eu não tinha boas respostas. Fiquei em silêncio, deixando-a continuar. A terapeuta sugeriu que eu poderia estar repetindo padrões da nossa infância, a competição constante, a aprovação condicional. Ela perguntou se eu estava feliz com a forma como estava criando meus filhos, e eu percebi. Ela respirou fundo. Não estou. Estou transformando-os em pequenas versões de nós, e não quero isso para eles. Essa é uma grande constatação, eu disse cuidadosamente. Eu fico pensando naquela blusa idiota, ela continuou. Se alguém tivesse feito isso com a Harper, eu teria ficado furiosa. Mas quando aconteceu com a Lily, eu simplesmente fiquei sentada ali. Não disse uma palavra. Que tipo de pessoa isso faz de mim? Uma pessoa a quem foi ensinado que a lealdade à autoridade familiar importa mais do que fazer o que é certo, sugeri gentilmente. Todos nós fomos. Outro silêncio se estendeu entre nós, mas parecia diferente dos silêncios tensos e críticos de nossas interações anteriores. Este foi pensativo, talvez até mesmo curativo. Sinto sua falta, disse ela finalmente. O seu verdadeiro eu, não a versão de você com a qual eu sempre competia na minha cabeça. Não tenho certeza se você já conheceu o meu verdadeiro eu, respondi honestamente. Eu gostaria, disse ela. Se você estiver disposta, não pela harmonia familiar, pelas aparências ou qualquer bobagem dessas, apenas como pessoas, irmãs, talvez um dia. Combinamos de nos encontrar para um café na semana seguinte, só nós dois, em um local neutro, a meio caminho entre nossas casas. Não prometi reconciliação ou perdão, apenas conversa, um começo, talvez, de algo novo e mais saudável. Para minha surpresa, essa conversa levou a outras. Audrey estava se esforçando genuinamente, confrontando padrões e crenças que moldaram nossa infância. Ela não se transformou instantaneamente, a mudança não funciona assim, mas estava tentando, questionando, crescendo. Começamos a construir um relacionamento diferente de tudo que tínhamos antes, baseado na autenticidade e não no desempenho. Por meio da Audrey, descobri que minha mãe também vinha fazendo tentativas de mudança. Ela começou a consultar o mesmo terapeuta, inicialmente para entender por que a Britney estava sendo tão difícil, mas aos poucos foi se envolvendo com questões mais profundas. Ela perguntou se eu poderia ir com ela algum dia, mencionou Audrey durante um de nossos encontros para um café, para uma sessão em família. E o que você disse? Perguntei, curiosa apesar de tudo. Eu disse a ela que faria isso, mas só se ela estivesse pronta para ouvir algumas verdades duras. E o que ela disse? Ela disse que estava com medo, mas pronta. Audrey deu um leve sorriso. Essa pode ser a primeira vez que ouço a mamãe admitir que tem medo de alguma coisa. Uma semana depois, minha mãe ligou. Nossa conversa foi estranha, mas surpreendentemente real. Ela perguntou sobre Lily, ouvindo minhas respostas em vez de esperar sua vez de falar. Ela não me pressionou a me reconciliar com meu pai ou a voltar aos eventos familiares. Ela simplesmente expressou a esperança de que um dia eu pudesse me encontrar com ela para conversar sobre seguir em frente de uma maneira diferente. Seu pai pode nunca mudar, ela reconheceu com uma franqueza que me chocou, mas estou percebendo que não preciso ficar paralisada por causa disso. Perdi tanto da sua vida, Britney. Da vida da Lily. Se você permitir, eu gostaria de tentar estar presente para o que vier. Não fiz promessas, mas também não fechei portas. Essas palavras ficaram comigo, uma validação das escolhas dolorosas, mas necessárias, que havíamos feito. Nosso contato com minha família de origem permaneceu limitado e cuidadosamente administrado. Minha mãe e eu passamos a almoçar juntos mensalmente, às vezes constrangedores, às vezes surpreendentemente significativos, sempre honestos. Audrey e eu conversávamos regularmente, e nosso relacionamento evoluiu para algo que realmente merecia o nome de irmandade. Meu pai permaneceu distante, nunca tendo admitido qualquer irregularidade além de uma declaração formal elaborada pelo advogado da família, na qual se desculpava por qualquer mal-entendido sobre uma piada de família. Jamie seguiu seu exemplo, entrando em contato apenas nos feriados importantes com cartões impessoais assinados por sua assistente. Incomoda você? Perguntou David certa noite, enquanto eu separava mais um cartão genérico do meu pai, que eles não tenham realmente mudado.
Pensei na pergunta com cuidado. Não tanto quanto eu imaginava. Aceitei que meu pai talvez nunca seja capaz do tipo de vulnerabilidade que uma mudança real exige. A geração dele, a personalidade dele, a posição dele, tudo se baseia em nunca admitir fraqueza. E o James, seguindo o caminho da menor resistência, como sempre. Dei de ombros. Mas a perda é deles. Estamos construindo algo melhor aqui. O que estávamos construindo ia além da nossa família. Meu grupo de apoio havia crescido, e eventualmente fiz uma parceria com um centro comunitário local para oferecer workshops regulares sobre como estabelecer limites saudáveis e se recuperar de traumas familiares. Encontrei uma realização inesperada ao ajudar outras pessoas a navegar por jornadas semelhantes à minha, compartilhando as lições que aprendi com a experiência e com a leitura extensiva sobre sistemas familiares. Durante uma dessas oficinas, um participante fez uma pergunta que me tocou profundamente. Como parar de me sentir culpado por me proteger de familiares que me machucaram? Pensei na minha própria jornada, no sussurro persistente de mas eles são família em que me fez aceitar tratamentos inaceitáveis por tantos anos. Família deveria ser composta pelas pessoas que fazem você se sentir mais seguro no mundo, respondi. Se, em vez disso, eles constantemente fazem você se sentir pequeno, com medo ou indigno, isso não cumpre o verdadeiro propósito da família. Proteger a si mesmo, e especialmente seus filhos, desse tipo de dano não é egoísmo. É necessário. É um ato de amor pelas gerações futuras, que merecem algo melhor do que um trauma herdado. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas de reconhecimento, e eu sabia que minhas palavras a haviam alcançado. Ao ajudar outras pessoas a encontrarem sua força, continuei a reforçar a minha. Com a aproximação do verão, trazendo consigo o aniversário do reencontro, decidimos criar uma nova tradição. Convidamos a família escolhida, amigos, colegas, os pais do David, sim, até a Audrey e seus filhos, para uma reunião no quintal, celebrando os verdadeiros valores familiares. A peça central do evento foi um novo conjunto especial de camisetas, uma para cada participante. Ao contrário das camisetas divisivas e hierárquicas do ano anterior, estas foram criadas de forma colaborativa, com cada pessoa escolhendo sua própria palavra para ser impressa em sua camiseta, uma palavra que refletisse uma qualidade que valorizasse em si mesma ou que aspirasse desenvolver. David escolheu um apoiador. Eu escolhi um autêntico. Lily pensou por dias antes de decidir por um criativo. Os pais de David escolheram um alegre e um presente. Amigos e colegas selecionaram palavras que variavam de compassivo a resiliente a crescente. As escolhas mais tocantes foram feitas por Audrey e seus filhos. Depois de muita reflexão, Audrey escolheu a aprendizado. Harper escolheu a gentil. Os gêmeos, agora mais individuais do que idênticos em suas personalidades em desenvolvimento, escolheram o corajoso e curioso, respectivamente. A tarde do encontro chegou com um clima perfeito, com o sol brilhando através dos carvalhos do nosso quintal. À medida que as pessoas chegavam, cada uma recebia sua camiseta personalizada, num clima anos-luz da tensão do reencontro do ano anterior. Lily se orgulhou especialmente de presentear sua prima com sua camisa Unkind. Escolhi as cores para sua camisa especial, disse ela a Harper, que sorriu radiante de prazer ao ver o tecido roxo vibrante. Depois que todos vestiram suas camisas, nos reunimos para uma foto em grupo, não um retrato formal criado para projetar status, mas um instantâneo alegre e caótico de conexão genuína. Crianças e adultos se misturavam, alguns fazendo caretas, outros rindo no meio da conversa, todos usando palavras que empoderavam em vez de enfraquecer. À medida que a tarde avançava, encontrei-me conversando tranquilamente com Audrey, observando nossas filhas brincando com um jogo elaborado que elas mesmas inventaram sob o carvalho. Você acha que teríamos sido amigas se não fossemos irmãs? Perguntou ela de repente. Pensei seriamente na pergunta. Provavelmente não, originalmente. Fomos moldados para ser pessoas tão diferentes. Mas agora? Talvez. Ela assentiu, pensativa. Eu penso naquele incidente da camisa todos os dias, sabe? Não mais com culpa, mas como um ponto de virada. Se você não tivesse se levantado como fez, todos nós ainda estaríamos presos a esses padrões. Meus filhos estariam crescendo achando que esse tipo de comportamento era normal. Foi preciso perder tudo para perceber o que realmente importava, admiti. Mas não me arrependo.
Você não perdeu tudo, ela apontou, apontando para o pátio cheio de gente. Você substituiu o que estava quebrado por algo melhor. Ela tinha razão. Olhando para o grupo reunido, diverso em idade, origem e personalidade, mas unido por uma conexão autêntica, senti uma profunda sensação de realização. Era assim que uma família deveria ser, escolhida, estimada, celebrada por sua identidade genuína, em vez de sua capacidade de se conformar a padrões arbitrários. Mais tarde, quando o crepúsculo de verão se aprofundou e os vagalumes começaram a aparecer, David chamou a atenção de todos. Ele estava em nosso pequeno deck, com Lily ao seu lado, ambos iluminados pelas luzes de corda que penduramos para a ocasião. Queríamos agradecer a todos por fazerem parte da nossa verdadeira família, disse-lhe simplesmente. O ano passado nos ensinou que família não é definida por DNA, tradição ou obrigação. Ela é definida pela forma como as pessoas se tratam, com gentileza, respeito e amor. Lily deu um passo à frente de repente, parecendo mais velha e confiante do que seus 9 anos. Minha camisa do ano passado dizia que eu era um erro, anunciou ela, com a voz clara e firme. Mas meus pais me ensinaram que eu não sou o que os outros me rotulam. Eu decido quem eu sou. Meu coração se encheu de orgulho quando ela continuou. Então, obrigada por serem o tipo de adultos que deixam as crianças serem elas mesmas e que se tornam melhores uns aos outros, em vez de menores. O encontro continuou noite adentro, com as conversas fluindo naturalmente e novas conexões se formando entre pessoas de diferentes esferas da vida. À medida que eu me movia pela multidão, captando trechos de risadas e discussões significativas, percebi que tínhamos criado algo que meu pai, com toda a sua riqueza e poder, jamais havia conseguido, uma comunidade baseada na aceitação genuína, em vez de desempenho e medo. Parada na beira do meu quintal, observando essa tapeçaria de relacionamentos autênticos, senti um último pedaço de cura se encaixar. A menininha dentro de mim, que sempre se sentirá inadequada, sempre buscando uma aprovação que nunca chegava, finalmente pôde descansar. Tínhamos quebrado o ciclo. Família não é sobre perfeição, poder ou manter as aparências a todo custo. A verdadeira família, seja ela ligada por laços de sangue ou por escolha, é sobre criar espaços onde as pessoas possam ser autenticamente elas mesmas, onde os erros sejam encarados com compaixão em vez de desprezo, onde o amor não venha com condições. Defender Lily me ensinou, em última análise, a me defender, a definir meu próprio valor em vez de aceitar as definições limitantes dos outros. A jornada não havia terminado, a cura nunca segue uma linha reta, mas estávamos avançando com os olhos lúcidos e o coração aberto, criando algo belo a partir dos pedaços quebrados do passado. Você já teve que estabelecer um limite rígido com a família para proteger a si mesmo ou aos seus filhos? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Lembre-se de que escolher o seu próprio bem-estar não é egoísmo. É necessário para quebrar ciclos prejudiciais. Se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que merece algo melhor. Obrigado por ouvir, e que você encontre a coragem para criar a família que merece, seja por nascimento ou por escolha.